Olá pessoal, eu sou psicóloga, sou professora da Faculdade Católica de Mato Grosso e o nosso objetivo aqui hoje é contribuir com algumas reflexões referentes à saúde mental em tempo de pandemia por conta do coronavírus, né? Então, na atual conjuntura, nós estamos em abril de 2020, estamos experimentando no Brasil o isolamento social, né? E é algo muito desconfortável e envolve muitas vivências singulares, como o distanciamento dos nossos familiares, dos nossos amigos e das pessoas que nós amamos. E no contexto dessa pandemia, existem algumas pessoas que podem estar sofrendo com transtornos psicológicos, né? E o estresse e o pavor fomentado, especialmente pela circulação das notícias, né? Das notícias ruins, ou pela incerteza que diz respeito a toda essa condição, né? Isso pode agravar o estado psicológico dessas pessoas e eventualmente essas pessoas podem sofrer um ataque de pânico. Então pondera-se sobre a importância do trabalho do psicólogo, né? Caso você venha a se sentir mal, né? Procure um psicólogo. Tá? Na ocasião dessa pandemia, o Conselho Federal de Psicologia autorizou os atendimentos online. Então, os psicólogos brasileiros estão trabalhando, né, por meio da tecnologia, estão proporcionando as psicoterapias àquelas pessoas que precisarem. Mas o que seria esse ataque de pânico, né? Então, tem um estudioso chamado Rangel, um estudioso desse desconforto, né? Ele explica que um ataque de pânico ele pode ocorrer em decorrência dos seguintes transtornos psicológicos: transtorno do pânico, agorafobia, fobias específicas, fobia social, transtorno do estresse pós-traumático, transtorno obsessivo-compulsivo e o transtorno de ansiedade generalizada, tá? Então, um ataque de pânico, ele acontece quando uma pessoa sente, de repente, fortes sensações em seu corpo associadas, tá? Acompanhadas a pensamentos catastróficos, tá? Então, por exemplo, essa pessoa pode pensar que está perdendo o controle, que está morrendo, né? E existem vários sentimentos e várias sensações que são experimentados durante um ataque de pânico. Por exemplo, palpitações, o ritmo cardíaco acelerado, suor, tremores, sensações de falta de ar, sensações de asfixia, né? Pode também sentir dor ou um desconforto no peito, pode sentir náusea, né, ou um mal-estar abdominal, tá bom? E pode apresentar também parestesias, né, sensações de dormência ou de formigamento no corpo, tá bom? Então, se você reconhece que se encontra nessa situação, né, você pode estar se perguntando, mas o que eu devo fazer, né? Então, você deve procurar um psicólogo, tá bom? A psicologia é uma ciência que envolve muitas abordagens, tá? São muitas teorias, por exemplo, a psicanálise, a teoria cognitivo-comportamental, né? Nós temos os rogerianos, temos os junguianos, tá bom? Então, os psicólogos têm ferramentas para te ajudar a entender, para te ajudar a vencer as crises e para melhorar a sua qualidade de vida. E se você sentir um mal-estar, né? Procure ajuda, tá bom? E é uma coisa que é muito importante, né, nessa ocasião, né, em que a pessoa tem um ataque de pânico, né, é o exame do pensamento, né? Então, muitas vezes a pessoa que sofre com um ataque de pânico, ela pode estar antecipando situações que ainda não aconteceram, tá? Ela pode, em decorrência desses pensamentos, que são pensamentos equivocados, tá? Ela pode ampliar as sensações, né, ruins que ela vem sentindo, né? Então, muitas vezes essa pessoa, ela potencializa os pensamentos ruins, né? Simplesmente porque ela não consegue fazer o exame desses pensamentos, né? E verificar se o que ela está pensando é verdade ou não, tá? Então, nós temos uma técnica, né, que os psicólogos comportamentais ensinam aos seus pacientes, né? Então, examine os seus pensamentos, né? Talvez você esteja antecipando coisas catastróficas, né? Então, esse autor, o Rangel, né, ele propõe o exame dos pensamentos, tá bom? E ele diz: examine o que você está dizendo para você mesmo e reflita racionalmente para ver se o que você pensa é verdade ou não, né? Se pergunte, há outras maneiras de entender melhor o que você está pensando, né? Então,
Em um outro livro, né, intitulado Bons Pensamentos, Bons Sentimentos, né, de um autor chamado Staller, né, ele explica de forma muito didática sobre os nossos pensamentos. Né? Ele diz: gastamos uma grande parte do tempo escutando os nossos pensamentos. Alguns deles são negativos, muito negativos, e se referem a nós mesmos, ao que fazemos e ao que esperamos que aconteça no futuro. E ele diz uma coisa interessante, né? Aceitamos muitos desses pensamentos como verdadeiros sem questioná-los, né? Sem questioná-los realmente, em particular, os negativos, tá? Então, nós ficamos presos, né? A pessoa fica presa a esse pensamento, né? E os pensamentos negativos, eles vão ficando mais fortes, tá? E aí torna-se muito difícil, né? Baixar o volume, né? Desses pensamentos ruins e escutar outros pensamentos. E quanto mais você escuta, mais sentimento desagradável, né? Você vai vivenciar nessa situação de ataque de pânico, né? Então é preciso aprender a rastrear os pensamentos, né? É preciso aprender a identificar esses pensamentos negativos, né? É preciso procurar evidências, né? Para ver se esses pensamentos têm fundamentos ou não, né? Então, procurar evidências novas, né? Para testar esses pensamentos. Isso é muito importante, né? E isso vai ajudar você a conferir se esse pensamento é equilibrado ou não. Né? E esse autor, o Staller, ele apresenta uma ideia muito interessante. Ele diz que a pessoa que estiver nessa condição, ela precisa criar distrações, né? Então ele diz, a ideia de distração é treinar você a manter a sua cabeça ocupada, tá? Fazendo o que você quer que ela faça. Então, você ensina a si mesmo a focalizar os seus pensamentos em outra coisa, uma coisa mais interessante, mais criativa, né? E aí você vai eliminar esses pensamentos negativos, levando a sua mente a fazer o que você deseja que ela faça, tá? E aí ele propõe alguns exercícios, algumas ideias muito bacanas, né? Inclusive para adolescentes, porque ele escreve esse livro pensando nos psicólogos que trabalham com adolescentes, né? Então ele diz, faça quebra-cabeças mentais, né? Então uma ideia bem bacana, ele fala, conte de trás para frente a partir do 123, de 9 em 9, né? Ou então, soletre os nomes da sua família de trás para frente, tá? Ou então, diga os nomes, né, dos discos da banda, da sua banda favorita, né? Ou então, dar os nomes de todos os jogadores da sua equipe esportiva favorita, né? Além disso, ele diz, faça atividades interessantes, né? Algumas pessoas gostam muito de música, né? Então, toque um instrumento, né? Cante, ouça música, né? É uma atividade muito interessante e criativa. Outra proposta interessante, né? É a fala interna de enfrentamento. Tá? Então, com frequência, os pensamentos negativos aumentam os sentimentos de ansiedade e infelicidade, tá? Então, ao invés de escutar os pensamentos negativos, tente mudá-los, utilizando a fala interna, né, de enfrentamento. Isso é muito útil, tá bom? Então, a fala interna de enfrentamento, ela é útil se você vai fazer alguma coisa que realmente o preocupa. Então, nesses momentos difíceis, em lugar de escutar suas dúvidas, preocupações, planeje continuar repetindo mensagens encorajadoras e positivas para si mesmo. Eu desejo sinceramente que esse momento passe rápido, né? E que se nós não podemos efetivamente ter a certeza, né, de que isso vai passar bem rápido, que pelo menos nós tenhamos esperança.